Bom, galera, nós vamos hoje começar agora a entrar na introdução do Daniel Fitzpatrick, começando agora o texto. A nossa primeira aula foi introdutória só, né? Primeiro a gente tem que falar que a ortodoxia legal e econômica sugere que o surgimento dos direitos de propriedade é uma história de sucesso evolutivo. E aí o Fitzpatrick cita o autor Harold Dempsey, que diz que aumentar os valores de recurso conduzirá à criação de direitos de propriedade privada quando o direito de posse prevalecer sobre seus custos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que essa relação, os sistemas de propriedade vão começar a ser criados nessa relação de custo-benefício, né? Então, aqui o Dempsey vai dizer que aumentar os valores de recursos vai conduzir à criação de direito de propriedade com o direito de posse prevalecer sobre os seus custos. Ou seja, seguindo essa teoria, a propriedade é simplesmente outra instituição legal, que vai evoluir na direção de eficiência sob influência de condições concorrenciais. É isso que o Dempsey diz. Agora, existem outros exemplos que sustentam essa tese do Dempsey, mas eles são trazidos da América do Norte e da Inglaterra. Mas e para o resto do mundo? O Dempsey ele é relativamente otimista. Por quê? Por quê? Porque com o aumento das populações e das oportunidades comerciais, para ele aumentaria os valores dos recursos, ou seja, da terra, e assim aumentaria os benefícios de ter essa terra, de se utilizar essa terra. Portanto, ocorreria uma transição geral, partindo dos regimes que ele chama de acesso aberto, que é um regime onde não existe muito bem as bases legais de propriedade definidas, para um regime mais fechado, que é um regime baseado em normas com direitos e regras de propriedades claros. Agora, o resultado dessa transição vai ser um só, que é a transição de um sistema com desperdício no consumo de recursos, que é o sistema de acesso aberto, para um sistema de investimento, de consumo sustentável de recursos e que ele chama de internalização de efeitos colaterais indesejados. Agora, o Fitzpatrick vai dizer que essa teoria no papel é linda, mas que fora das economias mais envolvidas, esse quadro otimista não parece ser correspondido pela realidade. Por quê? Porque apesar do aumento rápido da população e dos valores dos recursos dessa população, muitos sistemas de propriedade do terceiro mundo continuam perturbados por incerteza jurídica generalizada, por conflitos de recursos e degradação ambiental, desafiando aquele otimismo do Dempsey que eu acabei de dizer, sobre o surgimento e manutenção dos direitos de propriedade. Então o Fitzpatrick vai falar para a gente nesse artigo dele que, ao contrário das formulações do Dempsey, os direitos de propriedade não necessariamente emergem onde os ganhos prevalecem sempre seus custos, aquele lance do custo-benefício que eu falei agora há pouco. E também diz que, em muitos casos, essas formas de análise por custo-benefício só dialogam com a demanda por direitos de propriedade. Assim, se o que ele chama de medidas de autoajuda são capazes de atender essa demanda pelos direitos de propriedade de uma população, essa demanda por direito de propriedade com regras mais claras, onde as pessoas vão buscar uma assistência adicional, elas buscam incentivos diferentes. Por quê? Porque é tudo muito indefinido. E aí esses incentivos, ele divide em incentivos vindos de assistências particulares e assistência de terceiros, que geralmente é o Estado. Para entender melhor, ele dá dois exemplos. Pensa numa ordem baseada em normas informais. A oferta dos direitos de propriedade vai ser fortemente afetada pelos custos de cooperação, transação, esse custo-benefício. Agora, pensa quando os indivíduos procurarem ajuda do Estado para suprirem esse sistema insuficiente, o sucesso na oferta dos direitos de propriedade vai ser afetado por grupos de interesse que influenciam o Estado, que são aquele grupo suscetível, que ele diz que o Estado ele é suscetível de ser abocanhado por interesses de outros. Bom, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Fique ligado para mais do Daniel Fitzpatrick na próxima aula.